Sejam muito bem-vindos à nossa aula de prospecção. Hoje eu quero ensinar para vocês a como conquistar os seus primeiros clientes no design gráfico de forma totalmente online. Então, sem mais enrolações, sem mais blá blá blá, vamos aí direto ao assunto. Primeiramente, antes de pensar em prospectar, a gente tem que ter aí uma certa estrutura, tá? Não adianta nada você querer prospectar, você querer ir atrás de clientes sem você ter uma base bem definida, uma base bem sólida para receber esses possíveis clientes. É como se fosse uma casa. Você, para receber uma visita, você tem que estar com a casa organizadinha, você tem que estar com a casa bem estruturada. Você não pode receber a sua visita de qualquer jeito, né? Com a casa toda destruída, com a casa toda em reforma. Não seria legal para a sua visita chegar na sua casa e ela estar dessa forma. Então, para o cliente é a mesma coisa. Você tem que estar com um jardim bem definido, né? Você tem que estar com tudo bem arquitetado para poder recebê-lo. Antes de pensar em ir atrás de cliente, em como é que eu vou conseguir, você tem que ir lá na base e ver se está tudo bem direitinho, ver se está tudo bem organizado para estar recebendo ele. E além disso, tem que ter em mente que a prospecção ela não é fácil. Ela não é esperar o cliente cair do céu, não é ficar imaginando que você vai tentar aqui uma vez e vai conseguir. Não, tira isso da sua cabeça, tá? Bota na sua cabeça que prospecção é dedicação. Então, para prospectar cliente online, você vai ter que tentar, você vai ter que batalhar, vai ter que quebrar a cabeça, você vai ter que tentar muito, porque os clientes não vão ficar caindo do céu, os clientes eles não vão chegar de uma hora para outra, tá? Eu mesmo, por exemplo, demorei cerca de 1 ano para conseguir começar a prospectar clientes. Claro que se eu tivesse tido metodologias diferentes, tivesse tido esta aula, eu poderia ter reduzido esse tempo para muito menos, ter arranjado clientes mais rápidos ali, cerca de mês, 2 meses, 3 meses, mas enfim, isso tudo vai de você, né? Do quanto você vai se dedicar para ir atrás deles. Luiz, qual é essa base, essa estrutura que você tá falando que a gente precisa ter antes de prospectar o cliente? Primeiro, as tuas redes sociais, elas estão bem definidas, as tuas redes sociais estão ativas para receber o cliente, você tá postando, você tá mostrando seus trabalhos, você tá com um perfil que vai recepcionar bem aquele cliente, porque não adianta nada você ali um perfil com 10 seguidores, sem postagem alguma, chega pro cliente, ele não vai ver em você autoridade, ele não vai ver em você um perfil como referência. Então hoje em dia, por exemplo, muito cliente chega no meu perfil, acha bonito, acha agradável, vê a autoridade e fala: Luiz, eu quero um perfil dessa forma, Luiz, eu quero trabalhar contigo dessa forma como você faz no seu perfil, Luiz, eu quero essas cores, Luiz, eu quero essa estética, Luiz, eu gostei da forma como tu trabalha aqui. Então o teu perfil vai ser a primeira referência que o cliente vai ter, por isso que esteja ativo, por isso que esteja postando, por isso que esteja ativo nos stories. Não precisa você ficar, por exemplo, aparecendo, né, mostrando teu rosto. Eu sei que tem gente que tem vergonha, é normal no começo, tá? Acontece, eu tive muita vergonha também no começo, eu não aparecia tanto e isso eu fui desenrolando com o passar dos tempos, tá? Mas é vital que o teu perfil ele esteja ativo de alguma forma, né? Seja ali mostrando seus projetos, seja com posts dando dicas, enfim, você tem que ter um perfil ativo para recepcionar esses clientes. A segunda coisa, e eu acho que a mais importante de todas, é um portfólio bem estruturado. Afinal, o portfólio ele vai servir como uma prova social do teu trabalho. Como é que o cliente ele vai ter confiança em te contratar se ele não vai conhecer os teus trabalhos? Para o cliente ele ter certeza de que ele quer fechar contigo, para o cliente ele ter mais segurança na hora de contratar os teus trabalhos, você tem que ter o portfólio bem estruturado, seja no Behance ou seja em outras plataformas. É de extrema importância que você tenha ele bem definido, certo? O terceiro ponto é o atendimento, e ele é importante para qualquer negócio. Então, se você chega no restaurante e você é mal atendido, o que é que você faz? Você sai de lá, você nunca mais volta, ou você nem mesmo sequer entra. Se você já for atendido de forma negativa ali na entrada, você prefere não ir, que tenha outros que vão oferecer um bom atendimento. Então, no WhatsApp, tenha preferência por um bom atendimento, fale cordialmente com a pessoa, não precisa ser formal, ou lá, prazer, voz, meretismo, não. Fala normal, mas atende bem. Então, pode falar de forma descontraída, mas sempre prezando por atender ela de forma educada, de forma prestativa e a principal coisa, de forma rápida. Porque quando o cliente ele é rapidamente respondido, ele vai te dar preferência. Então sempre preze por responder de forma cordial, pode ser formal ou informal. Eu prefiro falar de forma informal e com fluidez. Tu responder rápido o teu cliente é muito mais prático para ele já trazer todo o orçamento ali contigo, já falar contigo naquela mesma hora, fechar com você. Ele não vai ter tempo de, enquanto você responde, procurar outros designers, por exemplo. Então a velocidade na qual você responde é de extrema importância, tá? Uma coisa que eu fiz recentemente e que melhorou muito o meu atendimento é a questão de ter 2 WhatsApps. Então eu tenho o WhatsApp Business, que é onde eu atendo os meus clientes, e tenho o WhatsApp normal. Então, a partir do momento em que eu separei os meus 2 WhatsApp, eu consegui atender melhor, porque lá no meu WhatsApp pessoal, quando eu misturava junto com o atendimento, ficava conversa de grupo entre amigos, minha namorada falando comigo, enfim, muita gente falando comigo, eu acabava extraindo um pouco dos meus clientes que estavam mandando mensagem, não conseguia responder todos. Então, no iPhone, por exemplo, que no caso não existe 2 chips, você pode fazer um método que eu utilizei, eu uso o iPhone, e eu fiz dessa seguinte forma: eu baixei o WhatsApp com um chip, depois eu tirei esse chip, baixei outro WhatsApp com outro chip, e aí ficou os 2 lá bem direitinho, consegui separar. Isso melhorou muito o meu atendimento, minha velocidade de responder esses clientes, e também logicamente melhorou aí a minha quantidade de clientes absorvidos para entrar na nossa empresa. A quarta e também uma das mais importantes é a estrutura da sua empresa. Então, por exemplo, você tem uma boa proposta, porque sem uma boa proposta você não vai conseguir fechar com aquele cliente de forma alguma. Sem uma boa proposta você vai ficar só na troca de mensagens ali no WhatsApp fraca, não vai passar segurança para o seu cliente,
cliente, não vai passar boas informações, vai te tirar muito tempo, porque você vai ter que ficar explicando tudo. Então, sem uma boa proposta, uma proposta que vá persuadir o cliente, né, que vai mostrar a importância do seu trabalho, que vai inclusive mostrar o portfólio dentro dela, é muito difícil de você conseguir fechar, tá? Então a proposta é de extrema importância. Além disso, o contrato para você ficar seguro e também deixar o seu cliente mais seguro, os briefings para você entender melhor o projeto. Então tudo isso é vital e importante para você estruturar o seu negócio para receber aquele prospect. Então esses são os pontos mais importantes que você tem que analisar e ver. Luiz, eu tô com todos eles aqui na agulha, eu tô fazendo isso direitinho, eu tô com um bom portfólio, com uma boa proposta, com um bom contrato, eu tô com um ótimo atendimento, eu tô com a rede social também me ativa. Se você tiver todos esses pontos, eu te digo, ótimo, você está preparado para começar a prospectar. Se você não está com todos esses pontos, então é bom a gente rever, sentar, né, e ver o que é que pode melhorar, ver o que pode mudar, ver o que é que você pode adicionar ou fazer para começar a trazer esses pontos aí de forma mais ativa para você começar a correr atrás de deixar isso tudo bem viável. Agora, indo ao assunto sobre a prospecção, levando em conta que você já está com a base bem estruturada, eu quero mostrar para vocês 3 formas de prospecção que dão muito certo. Eu acho que são as melhores formas de você conseguir prospectar os clientes, tá? Mas levando sempre em consideração que não é fácil, tá? Você não vai conseguir cliente do dia para noite, você vai ter que se dedicar, batalhar e tentar bastante. Mas antes de ir para prospecção, eu queria que vocês postassem no Stories, né, me marcando, assistindo aqui a nossa aula, eu ficaria muito grato, né? Isso me motivaria a trazer ainda mais aulas, ainda mais conteúdo foda para vocês. Então, marquem lá luizfelipe.design, vou ficar extremamente grato e feliz com essas marcações. Tamo junto. Vamos pro primeiro método. Qual é, Luiz? Criação de conteúdo. Esse método ele deu certo para mim e deu certo para vários outros designers que eu conheço que estão ali no meu ciclo de network, que a gente troca ideia e tudo mais, e todos eles têm esse fator em comum. A prospecção de conteúdo foi um dos meios que mais trouxe retorno de cliente. E Luiz, o que é criar conteúdo? Basicamente é você trazer postagens para sua rede social, com design bem atrativo, com conteúdo persuasivo, e que isso tudo vai te fazer alavancar nas redes sociais, no Instagram. Além dos conteúdos no feed também, postar stories, mostrar bastidores do seu trabalho, né, mostrar você fazendo algum processo aqui, mostrar você, por exemplo, construindo um flyer. Então tudo isso vai fazer o Instagram ele te alavancar naquele teu nicho. Então, por exemplo, se você é um cabeleireiro, você tem que mostrar ali os seus cortes, você tem que mostrar os seus bastidores, atendendo seus clientes. Se você é designer, você tem que mostrar você fazendo um processo ali de criação de uma arte, de um flyer, de uma identidade visual, falando com o público, né, interagindo. Eu sei que tem gente que às vezes tem vergonha e acaba não gostando de aparecer fisicamente, como eu falo stories, como eu tô gravando esse vídeo aqui, mas isso não importa. O que importa é você aparecer, tá? Não pessoalmente, mas mostra, grava aqui, por exemplo, pega o teu celular e filma a tela do teu computador. Ó, gente, tô fazendo isso aqui, ou às vezes nem fala, só grava, mostra o processo de criação e escreve ali na legenda, tá? O que importa é você estar ativo, quanto no stories, tanto quanto no feed. Então no feed posta dicas, posta conteúdos, posta criações, portfólios, porque dessa forma o Instagram ele vai vendo que tu tá ativo na plataforma, ele vai vendo que tu tá querendo engajar e ele vai te levando pra cima. E quanto mais o Instagram te leva pra cima, quanto mais você posta, quanto mais você engaja, quanto mais o Instagram te leva pra cima, mais fácil os clientes vão te achar. Então, por exemplo, hoje em dia quando o cliente escreve designer gráfico ali na pesquisa do Instagram, ele vai me achar com muita mais facilidade do que um designer gráfico que tá só ali parado e não posta absolutamente nada. Então, qual é que tu acha que o Instagram vai mostrar? Um designer como eu que tô postando, né, no stories ali diariamente, que tô fazendo uns postagens no feed que engajam legal, tem um conteúdo bom, um design atrativo, um designer que tá ali parado, não posta absolutamente nada. Então, é meio que óbvio que o Instagram vai dar preferência por mim, que sou um usuário ativo na plataforma. E isso é importante pro cliente também, porque a partir do momento que o cliente ele entra no meu perfil e vê que eu tô ativo, ele vê os meus trabalhos, ele vai sentir confiança em mim, ele vai sentir autoridade em mim. E na questão do stories, timidez e tudo mais, isso é normal, tá? Eu mesmo era muito tímido. Eu vou ver se eu mostro aqui os meus primeiros stories pra vocês e eram péssimos, mas é aquela coisa, velho. Se eu não tentar, outra pessoa vai estar tentando na minha frente e ela vai me ultrapassar. Então eu tenho que tentar, eu tenho que batalhar, eu tenho que perder esse medo de aparecer, né? Eu tenho que persistir. Persistência é o que vai mais lhe ajudar. Então persiste, tenta aparecer, tenta postar, tenta estar ativo na plataforma. E o mais importante de tudo, lembre-se, ninguém começa sabendo de tudo, ninguém começa fazendo os melhores posts, ninguém começa incrivelmente bem, tá? Os meus posts eram muito ruins, né? Minha diagramação era ruim, meu design era péssimo, não chamava atenção, mas eu tava lá tentando diariamente, batalhando, estudando, vendo o que eu podia melhorar para chegar onde eu cheguei hoje. Eu sei que eu ainda posso aperfeiçoar ainda mais o meu design, a gente sempre pode aprender 1% a mais a cada dia, mas eu tentava, eu não chegava e desistia, meu design não é bom, e sentava lá e ficava só olhando. Não, porra, isso aqui não ficou legal, vou pesquisar uma referência, isso aqui não tá bom, vou estudar, e eu ia lá atrás cada dia mais para evoluir. O segundo método que eu quero falar aqui com vocês é sobre abordagem direta, tá? Luiz, o que é o modo de abordagem direta? É basicamente você chegar e falar com o seu possível cliente, tá? E não esperar, como por exemplo a criação de conteúdo, é o cliente vindo a você. Aqui nesse caso da abordagem é você que vai até o cliente. Então, primeiro de tudo, você tem que levar, principalmente aqui nesse quesito, aqueles pontos que eu falei lá no início, né? Sobre ter uma boa estrutura. Aqui é onde isso vai ser de maior importância, porque sem uma boa estrutura você não vai passar autoridade nenhuma quando abordar esse cliente. Mas enfim, vamos supor que você já tem uma boa estrutura. O que é que você vai fazer? Primeiro, identifique
possíveis bons clientes. Então vá atrás daquele nicho ou daquele público que você acha que vai gostar de trabalhar, que você já fez um portfólio para aquela área. Então, por exemplo, eu fiz já trabalhos aqui, portfólio seja fictício ou real, para uma construtora. Então eu vou atrás de perfis de construtora para mostrar o meu trabalho, para chegar e abordar ele, porque eu já vou ter autoridade naquela área. Eu vou mostrar, ó, já fiz aqui para essa empresa, eu tenho esse portfólio aqui para a construtora. Então isso é muito importante. Se você não tiver, vá atrás de nichos que você gosta. Então, por exemplo, se você gosta de trabalhar com experts, procure experts, né? Vá com experts ali que você vê que tem um potencial bom, mas que não tem ali um bom design, que está precisando dar uma melhorada. Então chegue nesses perfis, tá? E Luiz, qual é a melhor forma de abordar esses possíveis clientes, né? Como é que eu chego e falo? Eu não vou dizer que você vai criar uma mensagem padrão, até porque cada cliente é cada cliente, então existem situações diferentes, mas existe uma base que você pode adotar para chegar nesses possíveis clientes. Então, como seria, Luiz, essa mensagem? Primeira coisa de tudo, você tem que demonstrar a autoridade, depois você tem que demonstrar os pontos de melhoria e no final você tem que fazer um CTA. Então são 3 pontos: a autoridade, né, os pontos de evolução que o perfil precisa ter, onde você vai apontar o que não tá legal e o que tá, e o terceiro é o CTA, que é quando você vai chamar o cliente para conversar. Então, por exemplo, eu chego aqui no perfil da construtora, eu chego falando: boa noite, tudo bom? Me chamo Luiz Felipe, sou designer gráfico especializado na área de social media e identidade visual há mais de 6 anos. Então, curto e grosso, já cheguei, falei meu nome, fui cordial, falei olá, tudo bem, isso é básico para qualquer início de conversa, e falei a minha especialidade e o tempo que eu já atuo nessa especialidade, né? Eu falei que eu faço identidade visual e social media, falei que sou especializado nessas 2 áreas há mais de 6 anos. Então aqui eu já cheguei mostrando a minha autoridade, ó, sou essa pessoa, faço isso há tanto tempo e sou especializado nessa área. Então, se for só expert, sou especializado em expert. Só identidade visual, sou especialidade em identidade visual. Sou só impresso, sou especializado em impressos. Pois bem, agora a gente vai para análise desse perfil. E aí, continuando a mensagem. Então, fulano tal, empresa tal. Passei um bom tempo aqui analisando seu perfil e verifiquei aqui alguns pontos que a gente pode melhorar para aumentar o seu alcance nas redes sociais, ou aumentar o seu lead, ou aumentar o seu número de vendas, ou aumentar ou potencializar aí o seu alcance. Enfim, você pode falar aí alguma coisa a depender da empresa. Se for empresa de vendas, você fala sobre as vendas. Se for alcance, você fala sobre alcance. Se for expert, número de venda de infoprodutos, enfim. Sempre potencializar algo daquele nicho, algo que ele vende, do produto dele. E uma coisa que eu sempre adoto e eu acho muito importante é você sempre elogiar o cliente em uma parte aqui, né, dessa mensagem que a gente está elaborando. Isso vai deixar o cliente muito mais confortável e muito menos intimidado, porque se você chegar e falar: pô, isso aqui tá feio, apaga isso aqui, eu vou ser um designer top que vai mudar isso aqui, ou então isso aqui não tá legal, tá muito ruim, né, me contrata. Não, velho, você não pode chegar intimidando o cliente e botando ele na parede. Você tem que ser fofinho, você tem que ser carinhoso, você tem que falar bem do negócio dele, da empresa dele, do infoproduto dele, e depois oferecer aí um ponto de ajuda. Então, por exemplo, eu cheguei aqui e falo: então, fulaninho ou empresa tal, tava verificando aqui e vi que seu conteúdo é muito bom, sua didática também é excelente, tanto no feed quanto nos stories. Porém, verifiquei que os seus criativos, suas artes, sua identidade visual não condizem da mesma qualidade. Acredito que isso acaba sendo uma desvantagem pro seu negócio, porque seus concorrentes estão investindo bastante nessa área, tá? Então você elogiou ele, você falou um ponto de melhoria e você ainda deu ali cutucadinha, né, falando do cliente dele. Então essa parte do cliente você pode ou não botar, fica a seu critério. Eu botava e dava certo. E aqui no final, terceiro ponto e não menos importante, o CTA, é onde você vai chamar o seu cliente para um diálogo. Então você pode colocar, por exemplo: o que acha de falarmos a respeito do que tem a oferecer? É só clicar nesse link, aí você coloca o seu link do WhatsApp, ou deixa o seu número aqui embaixo que eu mesmo vou te chamar no WhatsApp. Então pronto, você demonstrou autoridade, você falou o ponto de melhoria, elogiou ele e fez um CTA no final. Velho, essa mensagem, esse tipo de texto, você vai mandar para várias empresas, vários experts que você analisou e julgou como bons para você, né, como bons para o seu meio de trabalho. Então verifica bem direitinho, vê quem que você vai trabalhar e vai tentando. Mas lembre-se, velho, não é de primeira, não é de segunda, não é de terceira. Você tem que tentar e persistir. Eu mesmo já fiz esse método e eu lembro que quando eu comecei, eu fazia isso com, sei lá, 10 empresas por dia. Eu lembro que com 2 semanas fazendo isso com 10 empresas por dia, eu consegui fechar com 2. E isso em um mês. Então eu tive sim um lucro com isso. Eu fechei com 2 empresas. Inclusive, uma dessas empresas me recomendou para outra empresa. Ou seja, já foram 3 aí só de quebrada. Imagina quantas outras recomendações eles já fizeram que eu não soube, por exemplo. Então essa metodologia, ela dá certo sim, mas lembre, você tem que ter toda aquela estrutura que eu falei. É sempre importante. O terceiro método, ele é bem conhecido aqui no Instagram, mas eu acho que algumas pessoas acabam deixando ele de lado. E qual seria? O famigerado tráfego pago. Sim, tráfego pago é muito bom, funciona muito bem e você pode sim utilizá-lo como forma de prospectar mais clientes. Vou ser bem sincero aqui com vocês, eu nunca utilizei o tráfego pago para prospectar clientes. Todos os meus vieram principalmente do primeiro meio de prospecção, né, que foi a criação de conteúdo ativa, sem parar, e também, né, desses meios de mensagens meio que padrões, porém mais personalizados para cada cliente ali que eu via como um potencial. O tráfego eu já fiz, porém não foi voltado para clientes. Eu fiz tráfego apenas para aumentar nossa comunidade de designers, né, atingir e trazer o meu
proporcionam conteúdo para outros designers. Eu nunca fiz um tráfego voltado para prospecção. E Luiz, como é que eu posso fazer um tráfego voltado para clientes? Você pode principalmente mostrar os seus trabalhos, seu portfólio. Então, por exemplo, você coloca alguns trabalhos e não coloca ali no final um CTA, né, falando que quer alavancar seu posicionamento digital, quer alavancar suas vendas com artes criativas, com soluções estratégicas para suas redes sociais, com conteúdos estratégicos. Então faz, por exemplo, ali uns postzinhos, coloca aqui do lado, quer esse tipo de arte, quer esse tipo de criativo. Então faz isso e ativa ali no tráfego pago, né? Atinge ali um público que você acha que vai lhe agradar, um público bom para aquele tipo de criativo. E uma dica é sempre fazer para aquilo que você já tem autoridade, né? Você impulsionar ou fazer o tráfego pago para aquilo que você tem ali, por exemplo, um portfólio. Então, por exemplo, se você tem um portfólio de imobiliária, é bom fazer um tráfego pago direcionado para imobiliárias, mostrando aquele seu projeto e com sempre o CTA ali bem presente, para a pessoa te chamar ali, não saiba mais, saiba como ter esse visual nas suas redes sociais, saiba como adquirir os meus serviços. Então sempre deixe bem visível o seu trabalho e o seu CTA. E você vai no tráfego lá no Facebook Business e ativa tudo direitinho. Se você não sabe, tenta pelo impulsionar. Eu mesmo fazia lá no começo o meu tráfego para outros designers no impulsionar e sempre deu muito certo. Claro que o tráfego pago ele é muito mais direcionado, você vai ter muito mais resultados, porém se você não sabe, o que importa é tentar. Então eu vejo muita agência que dá muito certo com o tráfego pago, que investe aí às vezes R$100, 200, R$300 por mês e tem bons resultados. Assim como eu conheço agências que investem 3 mil, 4 mil, 5 mil, mas logicamente se você é um designer que está ali tentando prospectar, você não vai ter toda essa grana. Então tenta ali com uma verba mais reduzida, com R$100, R$200 e vai testando, certo? Então essas foram as 3 formas de prospecção online que eu considero mais importantes, que mais dão certo atualmente no mercado de design. É importante frisar que você sempre deve entregar o seu máximo, você tem que sempre estar ali pontual, né? Entregar nas datas que você previu. Então, por exemplo, não fica dando prazo curto só para agradar o cliente, dá o seu prazo, mas entrega no prazo, porque isso agrada o cliente e faz ele te recomendar. Entrega mais às vezes até do que ele pediu. Então, por exemplo, se o cliente te pediu 10 posts para redes sociais, você faz os 10 posts e dá ali as capinhas para o destaque dele, de brinde. Isso é um chamado over delivery. O cliente vai ficar muito mais agradado e possivelmente ele vai te recomendar. A recomendação, ela é uma das formas de prospecção, ela é uma forma indireta. O que vai fazer alguém te recomendar é o quanto você vai entregar. Então entrega o teu melhor trabalho, faz o possível para aquele cliente te recomendar. E se vocês acham que já estava acabando por aqui, agora eu vou chamar meu amigo Vini, né, designer gráfico aí há muitos anos também, e o cara se garante muito na área, tem uma base muito forte de clientes, e eu quero chamar ele aqui também pra gente falar um pouco mais sobre prospecção, né, como ele prospectou no começo, né, e outras formas também, outras visões para ajudar vocês a também prospectar mais. Fala pessoal, eu tô aqui com meu amigo Vini, se apresente aí, Vini. E aí galera, tudo certo? Meu nome é Vinícius Cesário, eu trabalho com design aí desde 2020 praticamente, e conheci o Luiz numa troca de café, né? Ele pediu o café, eu entreguei o café. A gente vai falar sobre o networkingzinho lá na frente, né? Como é que isso funciona. Me rendeu muitas coisas positivas e estamos aí trabalhando aí com vários lançamentos, com vários também trabalhos em social media, e-commerce, comércio local também, vários nichos aí que a gente atende no design. Aí, Vini, vamos logo indo ao direto ao assunto, né? Para não ficar sem muita enrolação. Eu queria saber mais ou menos assim, como foi o teu primeiro cliente? Como é que tu fez a tua primeira prospecção, a metodologia que tu utilizou, né, para chegar no primeiro, mais ou menos? Conta aí pra galera. Cara, no meu começo foi assim, o primeiro cliente remunerado veio de uma estratégia que eu tentei desenvolver, mas foi meio sem pretensões. O primeiro cliente, primeiro mesmo que não me pagou, que foi um cliente teste, foram alguns influenciadores aqui da cidade que eu queria testar com a imagem, com fotos deles, pessoas reais, para que eu tinha contato para conseguir essas imagens e fazer com que eu conseguisse fazer alguma edição. Então eu pedi a foto para esses influenciadores aqui da cidade, que não eram tão famosos, mas ainda assim eram influenciadores. E aí nisso eu pedi a foto para eles me mandavam a foto e eu fazia tipo um layoutzinho assim, bem básico, para eu tentar aprimorar minhas edições. E aí eu assisti até alguns tutoriais do Alisson Pavilac, que tipo mostrava como fazer umas gotas em 3D. Ele é o rei do YouTube. É o rei do YouTube. Toda dúvida que eu tinha, eu ia ver o Photoshop para iniciante, que é dica para quem tá querendo aprender gratuitamente no YouTube. E aí eu lembro que eu tinha aprendido a fazer umas gotinhas lá em 3D com um pincel de água e tal. Aí eu aplicava, cara, nas imagens, e aí esses foram os meus primeiros clientes que não foram pagos, né, mas que ainda assim me deram uma experiência aí de trabalho. E os clientes que me pagaram, de fato, foi através de lives que eu entrei com empreendedores, principalmente do ramo de lançamentos. Então, tinham 2 principais na época que eram os que eu seguia, que eram o Marcos Paulo e o Júnior das Neves, que eram ligados ao Pablo Marçal, que são sócios dele. E aí, nisso, quando eles faziam as lives deles de conteúdo com os alunos e tudo mais, eu entrava nas lives e lançava um desafio para eles. Eles tinham o costume de gostar
de ser desafiado e chamar o pessoal para as lives. E aí eu falava para eles, mano, duvido você me chamar, duvido você me colocar na live. E aí numa dessas, os dois me colocaram em lives distintas, em lives separadas, e aí eu consegui entrar na live e chamar a galera para fazer serviço junto comigo. E além disso, uma coisa da hora que aconteceu foi que na live do Marcos Paulo, o que eu fazia? Eu fazia resumos da live e no final eu jogava tudo no meu Telegram. E aí quando a galera terminava a live, eu entrava na live junto com o Marcos Paulo, junto com o Júnior e falava, ó, lá no meu Telegram tem o resumo da live, e aí a galera ia pro meu Telegram. E aí nisso, uma social media me conheceu, e aí quando ela me conheceu, ela começou a me chamar para fazer os serviços de design, porque ela não gostava, ela só queria fazer o social media, e aí eu comecei a fazer social media para lançamentos. E aí, cara, daí foi 30 criativos no mês, era mínimo de R$ 1.000 por cliente. Para tu ver como a oportunidade vai estar em qualquer coisa que tu esteja ali presente nas redes sociais, seja numa live, seja interagindo com a galera. Então, por isso que eu sempre friso, e como eu falei anteriormente na aula, a presença digital, véio, é uma das coisas mais importantes para prospectar. É você estar lá ativo, fazendo networking, por exemplo, participando de uma live como tu fez ou ali, que seja trabalhando de graça sim, porque depois os frutos vão vir. Né? Exato, tipo, tu vai aprender, né? E, tipo, muita gente acaba não dando valor, né, para essas lives e, tipo, às vezes a pessoa nem pensa em estar nessa live, tipo assim, a pessoa fala, pô, eu não acho o cliente, já mandei mensagem para todo mundo no Instagram. Mas, tipo, cara, às vezes você vai ter que entrar em nichos que você não goste tanto para você conseguir aprender ou pelo menos ter seus primeiros clientes. Pra ser sincero, eu não gosto de lançamento, mano, porque é muito correria, é tudo em cima da hora e tem vários rolos dentro de lançamento. Tem vários rolos dentro de lançamento. Então, tipo, mas foi uma coisa que eu precisei passar para conseguir chegar no nível que eu tô hoje. E nisso, eu consegui ganhar bastante dinheiro, porque nicho de lançamento dá bastante dinheiro, só que dá muito dor de cabeça também. E aí, cara, você ter essas conexões, você aparecer, você tá em movimento, vai fazer com que esse movimento também chegue até você. Então, vamos supor que você queira ir, sei lá, quero fazer serviço para alguma coisa que envolve vendedores. Você entra na hashtag vendedores, procura as pessoas que usam essa hashtag, procura os grandes mercados, procura grandes empresas que falem sobre vendas, e aí você vê quem são as pessoas que seguem essas empresas, quem são as pessoas que essas empresas seguem, e aí você já vai ter uma grande cartela de leads aí de graça para você poder prospectar. Filé demais aí. Aí, Vini, a gente viu aí como é que tu fez o teu primeiro cliente, né? E como é que tu foi continuando essa prospecção, né? Aí, por exemplo, ano passado, como é que tu prospecta hoje em dia? Porque a prospecção, ela pode vir de várias formas. Então, como é que tu continua prospectando? Qual é a forma, assim, que tu prospecta, que tu acha que foi a melhor de todas, que mais deu certo e que mais tá dando certo? Fala um pouquinho pra gente ver um pouquinho tua visão também. Mano, uma das coisas que eu mais acho que as pessoas deveriam fortalecer é o movimento, network e branding. Principalmente se você estiver em movimento ou se você estiver parado. Porque se você está em movimento, basta você continuar. Se você está parado, se você não faz nada, você precisa romper essa inércia, que é você estar parado ou você estar sem fazer nada. E aí você começa a fazer alguma coisa e segue naquilo. Por exemplo, no meu caso, como eu já tinha falado, com o meu primeiro cliente, eu precisei romper a inércia de não ter cliente nenhum, de não estar aparecendo, de não estar em movimento. Entrei nas lives e a partir disso eu conheci pessoas, como por exemplo a social media que me contratou, e aí foi só indicação atrás de indicação. Hoje em dia, ativamente, eu prospecto muito pouco mesmo. A maior parte dos trabalhos que aparecem é de indicação. Outra coisa que as pessoas têm que pensar também é o LTV dos clientes. Nem todo cliente vai ficar com você por mais de um mês, nem todo cliente vai ficar com você por menos de um mês. Uma coisa que as pessoas têm que pensar é como fazer com que o mesmo cliente tenha um LTV maior, porque daí você consegue um head de clientes. O que é um head de clientes? No mercado dos investimentos, você pode fazer um head financeiro, que é uma proteção na sua carteira de investimentos. E no mundo dos clientes é a mesma coisa. Você vai ter a sua cartela de clientes e você faz uma proteção. O que seria isso? Você não ter todos os clientes ligados a uma mesma empresa ou vinculados a uma mesma causa. Por quê? Se um dia essa empresa ou essa causa acabar, você também vai ficar sem clientes. Então é muito importante que você tenha essa segurança alocada em vários pontos para que, caso um saia, você ainda tenha os outros. Então, hoje em dia, a principal fonte de prospecção minha, de certa forma, são as indicações que vieram desde aquela época da minha primeira cliente. Então, eu entrei lá na época no nicho dos lançamentos, comecei a fazer design, ainda não fazia social media, hoje em dia eu faço design e social media, e aí eu comecei a ter contatos, me conectar com pessoas que eram influentes na área, eu comecei a fazer network, e aí então eu desenvolvi essa rede de contatos, e aí as pessoas foram me indicando naturalmente. E além disso, a criação de conteúdo também me fortaleceu muito a conseguir novos clientes através de hashtag, para explorarem muitas indicações e reposts também. A criação de conteúdo é a coisa que eu mais bato na tecla. Eu falei no vídeo, né, no começo, sobre a criação de conteúdo como é o maior influenciador hoje
em dia, o meu WhatsApp é 10, 15 mensagens quase todo dia, só pela criação de conteúdo, porque quanto mais a gente vai criando, mais o Instagram vai jogando a gente lá pra cima. Então, por exemplo, quando o cliente ele for pesquisar lá designer gráfico, o meu perfil e o de outros criadores de conteúdo vai estar em muito maior destaque do que aquela galera que não tá criando conteúdo. Muita gente fala também que, tipo, a gente não tem que criar conteúdo para designer se o nosso objetivo é ter cliente. Mas comigo, eu nunca criei conteúdo para cliente, tipo, especificamente, e vem cliente por causa do Instagram também, sabe? Então, é aquilo, tipo, você tem que ter um equilíbrio entre as coisas. Se você fez um trabalho, você posta, por exemplo, numa aba de destaque, você não precisa ficar detalhando como é o seu processo de trabalho. Caso você queira fazer isso, você pode também, só que daí o seu público, a maior parte vai ser os seus clientes, entendeu? Então, é positivo? Depende da sua visão, porque você não vai conseguir atender 50 clientes sendo você só. Talvez nem 10 você consiga. Então, vai depender muito do seu workflow, vai depender muito da sua estruturação. Nisso, você já tem que começar a pensar como um CNPJ, e não somente como um CPF. Aí, Vini, me diga uma coisa, tu já prospectou cliente de fora, né? Exterior. Como é que foi a tua prospecção com cliente, assim, exterior? Que é o que eu sempre tentei, mas o meu inglês é meio enferrujado, então eu vacilo muito nisso aí. E eu vou aprender inglês pra prospectar lá fora também. Desde cedo, tipo, eu sempre tive muita facilidade com língua estrangeira, né? Porque eu fazia inglês, tipo, desde os meus 8, 10 anos. Então, desde novinho eu sempre falei inglês. Só que isso não foi nem o principal, cara. Tipo assim, o principal mesmo foi eu ter criado conteúdo pro meu Instagram. Porque a partir dessa criação de conteúdo, as pessoas na gringa notaram o meu trampo e começaram a me procurar. Só que, cara, uma coisa que eu bato muito na tecla é, tipo assim, você tem que estar pronto para quando a oportunidade chegar. Se você não tá pronto e a oportunidade chega, você perde essa oportunidade por você não estar preparado. E o que eu diria para as pessoas que querem prospectar na gringa? Se prepara antes, porque o mercado lá fora é muito exigente mesmo. Existe muita gente que faz serviço ruim lá fora? Existe. E você pode se destacar Mas um dos melhores designers do mundo é o Brasil. O profissão de designer no Brasil é uma das melhores que existem. A gente aqui no Brasil é uma referência muito forte para as pessoas que estão lá fora, cara. E ainda assim, os clientes de lá fora, os clientes que estão lá fora na gringa, seja nos Estados Unidos ou seja em qualquer outro país, por a gente ser referência, eles querem que a gente dê o nosso melhor. Às vezes esse melhor, talvez você não esteja pronto para chegar na concepção do cliente. Então o que eu diria para as pessoas seria: treina aqui, faça o seu melhor aqui para você ver que você chegou num ponto que lá você já seria suficiente. No mês passado, no começo do mês passado, eu tinha feito uma inscrição para uma empresa que inclusive o Luiz sabe qual que é uma empresa da Itália, e essa empresa, ela passa por várias etapas de contratação. São 3 etapas. Na primeira você se inscreve, eles analisam o seu perfil. Eles analisam a carta de recomendação que você manda para eles. Depois você faz um questionário, responde um questionário de 40 minutos com várias perguntas sobre como você é, como você lida com situações de alta pressão. E na terceira seria a entrevista. Tudo em inglês, porque é uma empresa bilíngue lá. E aí nisso, você responde esse questionário e a última etapa seria a etapa de entrevista. Só que aí vem um defeito das empresas muito grande, e não é só empresas de fora, são empresas do mundo todo por causa das pessoas. Muitas vezes a empresa te rejeita, que foi o meu caso, e não te dá uma devolutiva de por que você foi rejeitado. Então você fica meio que sem saber o porquê que você foi rejeitado. E aí você pode analisar isso de algumas formas. Talvez você realmente tenha algum erro, seja no seu portfólio, seja no modo como você se expressou, seja nas suas atitudes em grupo. Talvez a empresa tenha errado, tipo, só descartou o seu currículo de certa forma e nem sequer olhou direito, ou, sei lá, talvez não era para ser. Então, você não pode simplesmente ficar preso a só uma negação, porque vão vir muitas outras negações. Só que, cara, empreender, e você como designer freelancer, é um empreendedor de certa forma, é você receber 99 nãos e ficar feliz com um sim que você vai receber. É dedicação, então, é tentar e não parar, não persistir. Tem gente que às vezes tenta, eu tentei aqui um cliente e pronto, fiquei triste, vou ficar embaixo do travesseiro porque não consegui prospectar aquele cliente que eu quis. E não, velho, você tem que meter a cara mesmo e tentar 300 vezes. Se 300 vezes não deu, tem 400 até. E, mano, posso te dizer, velho, é nas piores situações que você mais aprende, mano. Por exemplo, nessa situação eu aprendi uma coisa sobre gestão, mano. Tipo, se um dia, na minha empresa, por exemplo, que tanto eu quanto você estamos passando por processo de contratação agora. Nesse processo de contratação, mano, se a pessoa, por exemplo, vai ser rejeitada, a gente não pode que nem fazer como essa empresa da Itália fez, porque senão gera um branding negativo para nós, assim como ela gerou para ela. Então, tipo, de tudo você vai tirar uma lição. Não tem como você sair desses processos sem você aprender. E como designer, uma coisa que eu fazia muito era, tipo assim, se eu não sei fazer alguma coisa, eu falo pro cliente que eu sei e eu me
me viro para aprender aquilo. Ou eu pago para alguém que sabe fazer. Porque nisso eu vou me forçar a sair da minha zona de conforto e aprender de fato alguma coisa nova, que daí eu vou poder cobrar em cima daquilo. Nossa, mas já você tem que ter demais. consciência também, O cliente né, chega, tipo, eu quero isso aqui. Pode fazer? Eu posso. Aí eu faço. Deus, como é que eu vou fazer isso aí, meu irmão? Não tenho nem Aham, noção. Eu vou aham. aprender e vou lá. Eu peço um prazo maior e tento, velho. Sim, exatamente, mano. Tipo assim, isso que você falou de prazo maior é muito importante também, mano. Tipo, é uma técnica que as pessoas podem utilizar. Ah, eu não sei fazer. Beleza, mano. Tipo, se o prazo normal é 15 dias, taca prazo de 30 dias, joga o preço um pouco abaixo e vai pelo aprendizado, mano. Porque É. você ir pelo aprendizado vai ser muito mais valioso do que você ir pelo dinheiro. Porque se você for pelo aprendizado, você vai aprender e vai poder replicar. Se você for pelo dinheiro, talvez você não aprenda e você só ganhe o dinheiro aqui naquela hora. Aí, Vini, em questão de plataformas, tu acha que é melhor a gente focar e se dedicar em uma plataforma só ou, tipo, variar, prospectar em outras? Porque eu, por exemplo, eu sempre me dediquei muito ao Instagram, mas eu sei que tem gente que também consegue, né, se dedicando a grupos de Facebook, a plataformas de sites e tudo mais. Então, qual é a tua opinião sobre isso? Cara, assim, as duas funcionam. Se você usar somente uma plataforma, você vai conseguir também, só que vai ser mais escasso, de certa forma, porque ou vai ter muita concorrência ou vai ter pouco cliente. Então, você tem que, na minha opinião, é bom você diversificar. Por quê? Por exemplo, essa empresa da Itália, que eu cheguei na segunda fase de 3, era uma empresa que eu encontrei através do LinkedIn. E no LinkedIn, se você for pesquisar, tem muita, mas muita vaga para empresa, principalmente aqui no Brasil, Inclusive, empresa procurando grande. designer. Sim, empresas grandes procurando designers para trabalhar, seja de forma remota ou seja de forma presencial. Lá E, dentro, tipo, empresa grande não vai ficar procurando portfólios no Instagram. Empresa grande vai postar lá sim, no LinkedIn que tá precisando de gente para trabalhar e vai fazer a seleção sim, toda por lá. Então, tipo, gente que quer exatamente. trabalhar com um negócio grande tem que estar no LinkedIn. Eu nunca fui por zona de conforto, preguiça mesmo. Tipo, e uma das coisas, uma das fitas que muita gente acaba não se atentando é, tipo, se você quer entrar numa empresa grande, se você quer um cliente grande, você tem que ter entendimento de que os processos são diferentes. Não é a mesma coisa você ser contratado por um cara que tem um consultório de odontologia no centro da cidade e você ser contratado por sei lá, uma empresa gigante e multinacional. São coisas totalmente diferentes. Se você for contratado por uma empresa multinacional, ou seja, uma empresa nacional, só que ainda assim grande, ela vai exigir muito de você na parte dos estágios iniciais da sua contratação. Ou seja, você vai passar por várias entrevistas, várias etapas dentro da área de contratação. Você vai concorrer com outras pessoas e talvez você fique somente no banco de dados, banco de talentos que eles chamam. Sim, Então, sim. talvez você precise se desenvolver bastante para você conseguir. Mas o que eu falo é, tenta. Se você não tentar, você não vai conseguir. Se você ficar parado, seu cliente não vai vir atrás de você. Então, sobre as plataformas, eu acho que você pode investir muito, muito, muito em várias plataformas. E plataformas que às vezes as pessoas nem pensam. Por exemplo, uma das coisas que eu fazia muito quando eu queria pesquisar clientes ou possíveis clientes de meio de comida, essas coisas assim, era entrar no iFood da minha cidade, colocar a minha região ali e pesquisar quais eram os clientes. Eu olhava a lista de restaurantes que tinha no iFood, selecionava os que tinham as piores imagens, selecionava alguns que ali poderiam ser meus clientes e mandava uma proposta para eles. Eu consegui fechar com um cliente assim, de vários clientes que tinham, mas é aquilo que eu falei, é você estar disposto a receber muitos nãos para conseguir um sim. E além disso, além do Massa. iFood que tem, dependendo da cidade que você tiver, você pode tentar o Rappi, acho que é Mr. James, 99 Food, Uber Eats, tem um monte de aplicativo de comida aí que você pode aproveitar para conseguir clientes. Tipo, uma coisa que eu fico pistola, velho, que você também, que você já falou lá no post do Davi, é que, tipo, muita gente, mano, acaba não tendo visão de pesquisar as coisas óbvias. Mano, se você tá aí, você quer prospectar, pensa, como você compra as suas coisas? Você pesquisa aonde? É lá que os seus clientes também estão. Se você vai no Google para pesquisar alguma coisa, um produto muito específico, investe em anúncio no Google. Se você vai no Mercado Livre para procurar alguma coisa, entra no Mercado Livre e olha quem são os vendedores do Mercado Livre. Você entra numa seção, cara, no Mercado Livre tem muita gente vendendo. Isso significa que tem muito cliente para você. E ninguém olha no Mercado Livre, cara. Vai no Mercado Livre, vai no OLX, que tem muito vendedor, tem muita loja oficial, vai no Zoom. Cara, pensa, aonde você compraria as coisas? Lá onde você compraria as coisas, tem uma loja que vende. Essa loja que vende pode ser sua cliente. Falando sobre ainda plataformas, eu nunca usei, eu sempre tive muito preconceito, mas eu queria saber tua opinião sobre aquelas plataformas de freela, né? Tipo 99 Freelas, não sei se tu já chegou a usar. Cara, eu fiz a minha inscrição em uma que chama Up to Work, se eu não me engano. Já vou falar, eu acho. É uma plataforma gringa
desses serviços. Tipo assim, bem dizer, cara, eu nunca utilizei, nunca precisei utilizar. A cliente minha da gringa que veio me procurar, que me contratou para fazer os motions na época, ela veio através do Instagram, por causa das hashtags que eu usava, que eram hashtags tipo, hashtag design. Você pega gente do Brasil, você pega gente dos Estados Unidos, gente de todo canto do mundo. Então, essa cliente minha veio através dos posts do Instagram e, cara, tipo assim, dessa plataforma Upwork, eu fiz o meu cadastro lá e tal, só que assim, não é uma conexão tão funda que você gera com o seu cliente, não tão profunda que você gera com o seu cliente, quanto se você, por exemplo, tentar marcar uma reunião com ele, se você tentar chamar ele através de um e-mail, por exemplo. Hoje, eu tenho condições de ter um e-mail particular, como se fosse, tipo, por exemplo, meu e-mail hoje é vinicius@czrgroup.com.br, que é o e-mail da minha empresa. Exato, o domínio do e-mail. Então, se você conseguir mandar um e-mail para esse cliente com o seu domínio, é muito mais... Seu branding fica muito mais forte para esse cliente. Autoridade. Porque ele vê em você... Exatamente, ele vê em você mais autoridade. Então, essas plataformas, cara, eu nunca usei. Tem gente famosa que recomenda, tem gente grande do mercado que recomenda. Se existe e se tem gente procurando profissionais que trabalhem nessas plataformas, funciona. Mas aí tem outro ponto. Até quanto você está disposto a receber? Porque, isso, assim, porque essas plataformas, geralmente, elas não pagam tão bem. Sim, é como mais se porque fosse a disputa leilão, é muito cara. grande. Tu bota assim, faço logo a 200, chega um que bota 150. Faz a 100, E aí, cara, começa a virar um leilão. Tipo assim, se você é um cara que vende o seu serviço por qualidade, eu não recomendo você ir para essas plataformas, porque se você for para essas plataformas, você vai encontrar pessoas que procuram preço. E pessoas que procuram preço geralmente não costumam ser uma boa pedida, porque eles vão embora pelo mesmo motivo. Porque quem vem por valor, meu amigo, fica por valor. Aí, Vinizinho, aquela história do network, nossa, contei pra galera. É uma boa também. Mano, uma forma de prospecção, né? É um network. É verdade, mano. Mano, foi um café que eu paguei pro Luiz. Cara, foi já muito trocava louco, ideia assim. antes, tal, respondia. Já trocava ideia. Tipo, não era aquele negócio, tipo assim, nossa, não é meu amigão, parça, mas, tipo, tava lá já, tava presente ali na área. E aí teve um dia que o Luiz postou um story mostrando um café na Amazon, que era um café, acho que era de menta, se eu não me engano, que ele queria testar. Era o café gourmet. E aí ele falou, pô, eu queria comprar, né, mas não vou comprar agora não. É porque eu acho que na época ele não queria gastar. Eu falei, mano, manda aí, faz o boleto aí, manda pra mim que eu pago. Aí eu paguei o café pra ele, mano, acho que foi R$30, R$40 na época. E, mano, foi o melhor café que eu já paguei na minha vida, velho. Me voltou muito trampo. Tipo, eu paguei acho que 30 ou 40 e me voltou R$2.000. Então, você investir em network é muito, muito, muito importante. E não só investir não é pra pensando que é pra sair me mandando todo um café, não, tá? Eu vou começar já tinha ali uma certa amizade, a gente já tinha uma troca de ideia há muito tempo e tudo mais. Então foi algo que aconteceu natural. Não foi algo que aconteceu forçado, só pensando. Exato, mano. Ter um retorno. Ele mandou sem pretensão nenhuma. Exato, velho. Acabou que a gente desenvolveu uma amizade ainda maior, né, com ele e outros designers lá do grupo também. E a gente, nesse nosso networking, foi trocando trabalho. Então o network ele é muito importante, porque, por exemplo, eu às vezes tava com um trabalho aqui que eu não queria, eu mandava para outra pessoa, minha agenda ali ficou cheia, eu falava que, Vini, tem essa parada aqui, tu topa. Ou então, Gui, isso aqui, um trampo bom pra ti. Então a gente tem ali o nosso ciclo. É importante todo designer ter o seu ciclo, fazer ali suas amizades, né? Porque às vezes o próprio designer passa demanda para outro, passa cliente, né? Um designer passa pro outro. Porque também não é todo o serviço que você vai querer fazer também. Às vezes você sabe fazer o serviço, mas às vezes você só não quer se dispor a fazer o serviço daquele. Pode ir de tudo, velho. O cara que queria aqui uma ilustração a um motion. Eu, por exemplo, faço motion. Tipo, uma coisa que eu falo muito, mano, pra galera que, principalmente nessa parte de network, é tipo, muita gente quer fazer network já pensando no que as pessoas vão ganhar, no que essa pessoa vai ganhar. Só que, velho, não funciona, cara. Você tem que fazer as coisas com o seu coração. E isso pode parecer papo de coach, mas não é, velho. Faz as coisas com o seu coração, porque se você fizer, vai dar bom. Se, por exemplo, no caso da minha prospecção lá com o Marcos Paulo, tudo bem que no final eu chamei o pessoal pro meu Telegram, mas ainda assim eu chamei o pessoal pro meu Telegram para eles verem uma coisa que ia agregar valor na vida deles. Não ia ser só tipo, entra no meu Telegram e acabou, não vai ter nada lá. O que eu quero dizer, qual é o ponto? Seja interessante antes de ser interesseiro. Se você for interessante, as pessoas vão querer você por perto. Se você for interesseiro, as pessoas não vão querer você por perto. Se você, por exemplo, faz um post, você manda o seu post na DM de 30 mil designers, a maior parte deles vão ficar puto com você. Por exemplo, no nosso caso, a gente tem um grupo de designers, um grupo fechado. Lá a gente manda
porque a gente sabe que lá as pessoas vão entender que é só pra, tipo, curtir, engajar, essas coisas assim. Só que se você mandar pra uma outra pessoa que não é desse grupo, ela pode entender como, tipo, nossa, velho, que chato, essa pessoa toda vez que tem um post me manda e eu tenho que ficar curtindo. Seja interessante antes de ser interesseiro. Se o seu post é bom, a pessoa vai ir, ela vai comentar, ela vai curtir, ela vai recomendar para as outras pessoas. Se você for interesseiro, essa pessoa provavelmente nem vai olhar esse post. Só vai visualizar sua mensagem e sair fora. Vou até fazer um post com essa frase. Seja interessante, seja ser interesseiro. Boa, Gostei. isso aí, mano. Vini Coach. Vini, quais são os 3 pilares assim, que tu acha fundamental para uma prospecção? Cara, eu acho que assim, o fundamental é você ter um atendimento de qualidade. Isso eu tava até trocando uma ideia com o Gui esses dias atrás, com o Gui e com o Davi. Cara, você ter um atendimento de qualidade vai ser 100% seu diferencial, porque quantas vezes a gente já não foi numa loja para comprar alguma coisa de forma física e às vezes a gente foi mal atendido porque o vendedor estava num dia ruim ou alguma coisa assim e saiu com uma má impressão daquela loja. Você tem um atendimento bom, velho, no mínimo ok. Você tem um atendimento ok, que faz o básico bem feito, vai ser o seu diferencial. Porque, cara, eu vi um vídeo no Reels que dizia de um cara, não lembro quem que era agora, mas que fez muito sentido. No Brasil, a gente está acostumado, principalmente no Brasil, mas isso acontece no mundo todo, mas principalmente no Brasil, a gente está acostumado a ser mediano, a ser medíocre. Medíocre quer dizer mediano. Se você é uma pessoa medíocre, que faz sempre a média, que faz sempre ali o básico, você talvez não vá conseguir atingir o seu máximo potencial. Porque todo mundo, ou a maior parte das pessoas no Brasil, costuma ser medíocre. Se você é acima da média, ou se você faz o básico bem feito, cara, eu juro pra você, você vai conseguir ter muito cliente. Hoje em dia, eu não prospecto mais de forma ativa, só quando eu quero testar algum método de prospecção ou alguma coisa assim, porque a maior parte dos meus clientes vem de indicação. Isso através do quê? Através de um atendimento bem feito, através de um serviço de qualidade, que é outro pilar fundamental. Não adianta nada você ter um atendimento bom e ter um serviço ruim, ou às vezes você ter um serviço bom, mas não ter um atendimento de qualidade. E além disso, cara, você ter compromisso. Você ter compromisso, profissionalismo vai ser fundamental para você desenvolver a sua empresa. E, cara, de verdade, se eu tiver um conselho para dar para você, não haja como um CPF, haja como um CNPJ. Se você agir como um CPF, as pessoas vão te olhar somente como uma pessoa. E pessoas nas empresas e fora das empresas são descartáveis. Isso pode parecer duro, isso pode parecer egoísta, pode parecer arrogante, mas é como o mundo é. As pessoas são descartáveis. As pessoas são números. Em 7 bilhões de pessoas no mundo, você não vai ser o lírio do campo que vai ser o especial. Então, faça um atendimento de qualidade, tenha um serviço de qualidade e, além disso, se destaque como profissional. Haja como um CNPJ. Ah, Vinícius, eu agir como um CNPJ é agir de forma desumana? Não. É você agir com profissionalismo. E esse profissionalismo envolve você tratar bem o seu cliente, você entender qual é a dor dele e você entender que ele é uma pessoa. Sendo uma pessoa, ele tem desejos, tem vontades, tem sonhos e você vai participar da vida dele. Você participar da vida do seu cliente é o quê? Você tornar ele mais rico para você deixar ele mais poderoso ainda e ele, consequentemente, te contratar e te pagar ainda mais. Tem alguma coisa a acrescentar? Cara, eu acho que, assim, você, principalmente você que está assistindo, tem que acreditar em você mesmo. No começo, isso inclusive é uma coisa que eu nem falei, que eu vou falar agora. Não é querendo me gabar, mano, mas eu passei em medicina e hoje eu trabalho com design. Então, essa escolha que eu fiz não foi à toa. É uma coisa que dá futuro. Se você acha que não dá futuro, é porque você ainda não teve os olhos abertos para ver aonde que estão as possibilidades de captação, de prospecção ideais para você e para o seu negócio. Às vezes você vai ter que se sujeitar a situações, como eu falei no começo, que você talvez não goste. Mas essas situações vão fazer com que você aprenda, vão fazer com que você evolua e com que você cresça profissionalmente. Esteja disposto, tenha a mente aberta, tenha a sua visão aberta, olhe aonde as pessoas não olham. Isso é um olhar fotográfico que a gente desenvolve na fotografia. É você olhar aonde as pessoas não olham. Olhe os pequenos detalhes. Aonde você compra é onde as pessoas vendem. E aonde as pessoas vendem é onde está o seu cliente. Agradeço demais por participar dessa aula. Vamos pedir aí pra galera que tá assistindo postar no Stories, marcando eu e o Vini. Marca a gente aí, pô. Fala teu arroba. É nóis, faz um story aí, @Vini Cesário. Espero que vocês tenham gostado aí da aula de hoje e foi um prazer aí estar com você, mano. Quando precisar, é só chamar que nós aparece. Tamo junto, valeu.